O Facebook conquistou o mundo e se tornou a principal rede social do planeta. O feito tornou Mark Zuckerberg imensamente rico. E, ao mesmo tempo, também colocou holofotes sobre o primeiro sócio da empreitada, o brasileiro Eduardo Saverin. Extremamente discreto, Eduardo Saverin é raramente visto. E por conta disso, existe muita curiosidade de sua história e de sua relação com a empresa, principalmente depois do sucesso do filme A Rede Social, a cinebiografia não oficial do Facebook, em que o brasileiro foi interpretado pelo ator Andrew Garfield. Mas, de fato, quem é Eduardo Saverin? Nascido em 19 de março de 1982, na cidade de São Paulo. Eduardo Luiz Saverin é de origem judaica, filho do empresário Roberto Saverin e da psicóloga Paula Saverin. A família dele sempre teve uma condição financeira robusta, graças ao seu avô, Eugênio Saverin, fundador da marca de roupas infantis Tip Top, que vendeu a empresa ainda na década dos anos 80, o que conferiu uma vida confortável para toda a família. Ainda assim, Eduardo e seus pais também tiveram a vida impactada pelo confisco da poupança, realizado pelo governo do então presidente Fernando Collor de Mello, no início dos anos 90. Além da dificuldade do congelamento, o país passava por uma crise severa, o que fez com que Roberto Saverin decidisse por abraçar o sonho de viver nos Estados Unidos, em busca de melhores condições, a fim de desempenhar atividade empresarial. Dessa forma, Eduardo e seus pais se mudaram para Miami, quando ele tinha 11 anos de idade, onde Roberto fundou uma empresa de exportação de medicamentos que existe até hoje. Eduardo Saverin, desde cedo, chamou a atenção dos professores por ser um estudante brilhante e um exímio jogador de xadrez. Graças às suas habilidades acadêmicas, ele conseguiu vencer vários concursos estudantis e também conseguiu uma bolsa de estudos para custear parte de sua educação, através de um programa concedido pela empresa de cartões de crédito Visa. Dessa maneira, Saverin conseguiu ingressar na prestigiada Universidade de Harvard para estudar economia. E logo nos primeiros anos, ele mostrou uma capacidade muito grande de operar no mercado financeiro. Empreitadas que tiveram a participação de outros estudantes do campus. Na mais famosa delas, o brasileiro conseguiu uma operação que lhe rendeu $300 mil de lucro após apostar em ativos no setor de petróleo, se aproveitando assim de uma brecha que existia no regulamento de insider trading nas operações realizadas na Bolsa Brasileira. O feito chamou a atenção da universidade, que posteriormente lhe conferiu uma honraria de distinção acadêmica por suas habilidades no mercado financeiro. E apesar de ter sido retratado no filme como alguém descolado e popular, o próprio Eduardo garante que sempre teve a mesma postura discreta, que chamou a atenção pela inteligência de outros estudantes do campus. Um deles era ninguém menos do que Mark Zuckerberg. O americano se aproximou do brasileiro durante os eventos da fraternidade, que os dois participavam em Harvard. E logo os dois tiveram grande afinidade, já que ambos tinham o espírito empreendedor. Nesse contato, no início do ano de 2004, Mark Zuckerberg apresentou para Saverin o projeto que daria origem ao da Facebook, convencendo o brasileiro a ser o primeiro sócio e investidor da rede social. Especula-se que o investimento foi de $15 mil, por uma participação de 30% no negócio. E além do aporte, Eduardo Saverin seria o responsável pela parte financeira do negócio, que até então funcionava no quarto onde Mark morava, no campus da universidade. E em pouco tempo, a empreitada também ganhou a participação de outros 3 estudantes de Harvard: Chris Hughes, André McCaulin e Dustin Moskovitz. Enquanto participava do Facebook, Eduardo Saverin também se dividia em outras atividades, como o acompanhamento de outras startups e conjuntamente, como a realização de estágios em empresas. Ele, além de gerir as finanças, ele também era o responsável por trazer anunciantes para o site da rede social. Mas segundo relatos de funcionários da empresa, e durante os meses que esteve na função,
Eduardo Saverin não conseguiu trazer nenhum anunciante para a plataforma. Relato que foi endossado também por Mark Zuckerberg. Há também acusações de que no mesmo período, o brasileiro estava mais ocupado, trazendo anunciantes para outra plataforma, que ele estava envolvido, Joe Busley, e que ele, inclusive, teria veiculado anúncios de sua plataforma, gratuitamente nas páginas do Facebook. Enquanto isso, Zuckerberg decidiu largar os estudos para se dedicar integralmente ao negócio, e Eduardo Saverin preferiu continuar os estudos até se formar em 2006. E posteriormente, Eduardo passou a trabalhar em Nova York, onde realizava ações paralelas. E segundo ele, procurava investidores para o Facebook, o que na prática significava que ele quase não participava mais das principais atividades da empresa, cuidando apenas da parte financeira, que até então era inexpressiva. E o estopim da confusão veio quando Zuckerberg contratou Sean Parker, o criador da falecida plataforma Napster, que havia popularizado o download gratuito de músicas em MP3 no final do século XX. Parker seria o novo CEO da rede social e receberia ações da companhia como parte do acordo. Além disso, ele seria o novo responsável por viabilizar a rede social, atraindo patrocinadores e investidores para o negócio, o que de fato ele conseguiu em um curto espaço de tempo. Porém, a entrada e as ações de Parker não agradavam a Eduardo e entravam em conflito com suas funções no negócio, o que minou sua relação com Zuckerberg e com os demais membros da empresa, em meio a um crescimento exponencial. E recebendo o aporte de grandes investidores, Zuckerberg decidiu criar uma nova empresa para absorver as operações da rede social. A nova empresa teria um novo estatuto social e criaria uma nova distribuição societária. Entretanto, para conseguir essa nova composição, era necessária a anuência de Saverin, que assinou os documentos sem discutir. A nova composição diluiria as ações do brasileiro e faria com que ele tivesse apenas 5% do negócio e, praticamente, eliminava todas as suas funções dentro do negócio, inclusive retirando seu nome do hall de fundadores da rede social. Ainda assim, segundo Eduardo, o documento não deixava claro que ele estava abrindo mão de suas ações e funções dentro do negócio, o que causou sua revolta e, em retaliação, ele bloqueou a conta bancária da empresa, que estava sob seu poder, na expectativa de tentar reverter a situação, mas não adiantou. Esse período é ilustrado no filme A Rede Social, mas de acordo com o brasileiro, e também com Zuckerberg e outros envolvidos, o filme é apenas uma ficção, que não conta a realidade e não ilustra fielmente os personagens envolvidos. Na ocasião, Zuckerberg trocou mensagens com Dustin Moskovitz, relatando a confusão. As mensagens foram tornadas públicas e postadas no site Business Insider anos depois, e em uma delas, o criador da rede social diz sobre Saverin: ele deveria criar a empresa, obter financiamento e fazer um modelo de negócio. Ele falhou em todos os três. Agora que eu não vou voltar para Harvard, eu não preciso me preocupar em ser espancado por bandidos brasileiros. Apesar da briga de narrativas, o brasileiro entrou com um processo contra a empresa. Poucos meses depois, foi resolvido com um acordo extrajudicial, confidencial. Quando consultado sobre o período, Eduardo Saverin costuma sair pela tangente e em retirada. Às vezes elogiou Zuckerberg e o chamou de visionário. Especula-se que pelo acordo, Eduardo tenha ficado com pouco mais de 2% das ações da rede social, o que ainda assim lhe confere até hoje uma participação bilionária no negócio. Além disso, pelo acordo, seu nome também reapareceu na lista pública dos fundadores do Facebook. E já completamente fora da empresa, Saverin continuou empreendendo e passou a atuar também como investidor âncora de startups. Uma delas foi a Kiwik, uma espécie de enciclopédia visual. Ele investiu cerca de 8 milhões de dólares na empreitada em 2011, mas o negócio faliu em 2013. Em 2015, ele também criou um fundo de investimentos, ao lado de um ex-colega de Harvard, o fundo B Capital Group, que investe em startups de comércio e logística. Segundo a Forbes,
Eles já investiram em mais de 20 empresas, com atuação na Europa e Ásia, e o foco é acelerar empresas que estão fora do radar do Vale do Silício. Desde 2010, Eduardo vive em Singapura, local onde também está a sua cidadania. Segundo ele, para morar no país, ele teve de renunciar à cidadania americana, pois só é permitida uma única cidadania para os residentes da cidade-estado. Porém, na ocasião, houve diversas especulações de que Saverin deixou os Estados Unidos por conta de uma possível taxação de 15% sobre sua fortuna. Em razão da primeira oferta pública de ações do Facebook, por lá, ele vive uma vida extremamente discreta, com sua esposa, Elaine Andrejansen, ex-colega de Harvard, nascida na Indonésia, que havia sido sua namorada nos tempos de universidade e com quem ele passou a viver alguns anos após um reencontro. E por conta de sua descrição, Saverin tem sido o motivo de diversos boatos, mas ele se mantém afastado dos holofotes que se voltam para ele, com o lançamento das listas das maiores fortunas do planeta. De acordo com a lista da revista Forbes, a fortuna de Eduardo Saverin está avaliada em mais de 16,7 bilhões de dólares, e o número vem crescendo ano após ano, assim como a valorização do Facebook. O valor faz com que ele seja atualmente o brasileiro mais rico do mundo, que passa a de Jorge Paulo Lema e para muitos. Em pouco tempo, ele se tornará o primeiro no mundo. Por conta de toda a sua fortuna e trajetória, a história de Eduardo Saverin é mais uma história de sucesso. História de orgulho merece ser lembrada. Eduardo Saverin, o brasileiro mais rico da história. O patrimônio do empresário atingiu 155,9 bilhões em 2024. Um salto significativo em relação ao ano de 2023, quando a fortuna era de 83,5 bilhões de reais. Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, foi destacado como o brasileiro mais rico da história, na mais recente pesquisa da revista Forbes, divulgada em 2024. Seu patrimônio atingiu 155,9 bilhões de reais, um salto significativo em relação ao ano anterior, quando a fortuna era de 83,5 bilhões de reais. A valorização de 87% é atribuída principalmente ao aumento do valor das ações da Meta, empresa mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp. Em um ano, os papéis da companhia dispararam de 78,84%, conforme o mercado demonstrou entusiasmo com os investimentos em inteligência artificial realizados pela corporação. Quem é Eduardo Saverin? Lembrando, Eduardo Saverin nasceu em 1982, na cidade de São Paulo, mas passou grande parte de sua vida nos Estados Unidos. Formado em economia por Harvard, ele conheceu Zuckerberg na universidade, onde em 2004 juntos fundaram o Facebook. Sua fortuna inicial veio de uma participação minoritária na empresa, que se valorizou exponencialmente ao longo dos anos. Seu envolvimento com Zuckerberg teve altos e baixos, resultando em um litígio judicial, que ganhou destaque no filme A Rede Social. Em 2010, Saverin, que financiou inicialmente as operações do Facebook, vive atualmente em Singapura desde 2012, após renunciar à cidadania americana, casado e com um filho. Ele também fundou a B Capital, que possui 6,5 bilhões de dólares em ativos, concentrando-se em investimentos tecnológicos avançados na Ásia, na Europa e Estados Unidos. A inteligência artificial impulsiona os resultados. A mudança de foco para a inteligência artificial foi um divisor de águas para a Meta. Após um período de incerteza, em 2022 e parte de 2023, devido aos crescentes gastos em tecnologias de metaverso e realidade aumentada, a empresa realinhou suas prioridades, resultando em um crescente interesse dos investidores. E o entusiasmo com inteligência artificial não apenas beneficiou a Meta, mas também elevou o valor de outras companhias do setor tecnológico, entre outras. Por exemplo, viu suas ações subirem 166,35% no ano, refletindo no aumento do patrimônio de Jensen Huang, que passou de 21 milhões de dólares para mais de 100 bilhões de dólares.
Quais são as perspectivas futuras para a Meta? A Meta está caminhando para consolidar sua liderança no campo da inteligência artificial, com o lançamento do Meta AI. A expectativa é que o laboratório de inteligência artificial se torne um dos mais utilizados globalmente até o final do ano, competindo diretamente com o famoso Chatbot. Investimentos significativos também estão projetados para 2025, com a Meta aumentando suas previsões de receita para o próximo trimestre de 2024 para 39,75 bilhões de dólares. O lucro líquido da companhia já apresentou um crescimento de 73% no segundo trimestre deste ano, totalizando 13,47 bilhões de dólares. Com isso, o patrimônio de Eduardo Saverin pode aumentar. O mercado demonstrou um aumento de confiança na Meta, graças aos resultados positivos e ao foco em inteligência artificial. As tecnologias pioneiras que a empresa está desenvolvendo geram expectativas de crescimento sustentável e inovação contínua. Além do Meta em inteligência artificial, a Meta registrou um aumento de 22% na receita no segundo trimestre de 2024, atingindo 39,1 bilhões de dólares. O lucro líquido de 13,47 bilhões de dólares, um crescimento de 73%. Isso reflete a eficácia da nova estratégia empresarial e contribui para o aumento do patrimônio dos novos executivos da empresa, como Eduardo Saverin. Agora, deixe nos comentários o que você acha de Eduardo Saverin. Nós achamos que nessa velocidade de lucro, em breve Saverin será o homem mais rico do mundo. Obrigado por assistir. Se inscreve em nosso canal. Nós amamos e se orgulhamos de trazer essas histórias de sucesso. Gratidão por assistir.